A Segunda Guerra Mundial, parte 1. Bom, antes de começar o vídeo, recomendo que você assista primeiro esse vídeo e depois esse vídeo, aí depois você vem e assiste esse vídeo. Porque isso é legal você assistir em ordem cronológica e com certeza você vai ter um entendimento melhor do assunto, ok? E o vídeo ficou meio longo, eu dividi em duas partes, mas eu já editei a segunda parte, ela vai sair amanhã mesmo, ok? Então vamos pro vídeo. Após o início do Terceiro Reich alemão, Hitler começou um processo de industrialização alemã para a Alemanha se transformar logo em uma superpotência, ou pelo menos uma potência europeia. E nesse processo de industrialização, ela ignorou totalmente o Tratado de Versalhes, que é aquele tratado que ferrava totalmente a Alemanha por causa da Primeira Guerra Mundial, aumentando a tecnologia do exército, o número de soldados, tudo que a Alemanha não podia fazer. Inclusive, ela parou de pagar dívidas para os vencedores da Primeira Guerra Mundial. E também ela começou a se expandir, recuperando a Renânia, uma parte alemã que estava sendo ocupada pela França, anexando a Áustria em 1938, anexando os Sudetos da Tchecoslováquia em 1938, e também fazendo um pacto de não agressão com a União Soviética. E nesse mesmo pacto, eles já estavam discutindo a divisão de alguns certos países, como a Polônia, países bálticos, etc. A Alemanha em 1939 invadiu metade da Tchecoslováquia e em setembro de 1939 o Hitler queria ligar as duas Alemanhas, usando a cidade livre de Danzig. Porém, ainda tinha a Polônia no meio de tudo isso. Então a Polônia, prevendo que o Hitler invadisse eles fazem um pacto defensivo com a França e com o Reino Unido, para caso a Polônia seja invadida pela Alemanha, a França e o Reino Unido ajudassem a se defender. Então, em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu o corredor polonês. Então, Reino Unido e França, por causa do expansionismo alemão e por causa do pacto defensivo que fizeram com a Polônia, declaram guerra à Alemanha, assim iniciando a Segunda Guerra Mundial. Mas é óbvio que no início ela estava com proporções minúsculas, mas com o passar do tempo ela foi aumentando cada vez mais e mais, assim se transformando numa guerra mundial mesmo. Mas vamos lá para a guerra. Bom, a Polônia já estava tendo várias dificuldades enfrentando o exército alemão, porém tudo poderia ficar bem pior. Lembra daquele pacto de não agressão com a União Soviética? Então, lembra que nesse mesmo pacto eles iriam discutir a divisão de alguns países? Então, por causa disso, a União Soviética também começou a invadir a Polônia. E o país foi dividido entre a União Soviética e a Alemanha. A União Soviética, se aproveitando da situação que ela estava, com um pacto de não agressão com a Alemanha, começa a invadir a Finlândia, assim iniciando o que seria a Guerra de Inverno. A Finlândia, ela recebe suprimentos da França e do Reino Unido para ajudar na invasão. Porém, ela não resiste e faz um tratado de paz com a União Soviética em 1940. Após a Guerra de Inverno, a Segunda Guerra ela fica bem calma. Não acontece nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de invasão. Porém, em maio de 1940, a Alemanha começa a invadir a Dinamarca. E em questão de poucas horas, a marinha alemã já estava desembarcando na Noruega, para evitar bloqueios de metais suecos que passavam por portos noruegueses. Mas como é que a Alemanha devastava um país em tão pouco tempo? A resposta é simples. Eles tinham uma tática de guerra devastadora, que é a famosa Blitzkrieg. A Blitzkrieg consiste no seguinte: os tanques eles passam na frente de tudo, limpando o caminho para o resto das tropas. Logo atrás dos tanques vinham os aviões da Luftwaffe, que bombardeavam pontos específicos do país que eles estavam invadindo. E por último, vinham a infantaria, que eram as tropas alemãs no caso. Esse método se tornou muito eficaz em várias batalhas alemãs, e os aliados passaram mal com esse método, que eles se ferraram muito com esse método, e também foi ele que trouxe as primeiras vitórias para a Alemanha. A Alemanha invadiu também em 1940 a Bélgica, Luxemburgo e a Holanda, mas eles fizeram isso para invadir a França pelo norte. Fazer o mesmo que fizeram na Primeira Guerra Mundial, porque as fronteiras de Alsácia e Lorena tinham muita concentração de tropa, então seria bem difícil os alemães invadirem a França por lá. Então eles iriam usar as fronteiras belgas para invadir a França pelo norte.
Percebendo isso, a França envia vários de seus homens, junto com todo o exército expedicionário britânico, lá para a Bélgica. Só que os alemães eles estavam invadindo a Bélgica mais para a fronteira. Então, os alemães conseguiram cercar o exército aliado e os empurraram até Dunkirk. Como seria muito difícil a retomada do exército aliado, quase impossível, eles foram evacuados para o Reino Unido. E a partir daí, a França ficou com dificuldades extremas em enfrentar com os alemães, porque os melhores homens deles já estavam na Bélgica e agora no Reino Unido, então os alemães começaram livremente a marchar até Paris. Poderia ficar muito pior ainda, porque a Itália, durante a invasão alemã, oficialmente entra na guerra do lado da Alemanha, então a França acaba caindo. E quando eles chegaram em Paris, em 14 de julho de 40, a bandeira nazista é hasteada na Torre Eiffel. E no Tratado de Paz, ela foi dividida em duas zonas. A zona ocupada, que é uma zona que está sendo ocupada pelos alemães, pelos soldados do eixo, e a zona livre, a França de Vichy, que era um estado fantoche alemão que controlava as colônias francesas. E além do mais, a Alemanha anexou a região francesa de Alsácia e Lorena. Porém, a guerra não acontecia só na Europa, ela acontecia também no Pacífico e na Ásia. Aí que entra o Japão. Em 1937, o Japão já tinha invadido a Manchúria, que é uma região chinesa, assim iniciando a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Nessa guerra, muitas atrocidades foram cometidas contra os chineses. E o Japão começaram a se expandir, dominar tudo quanto é ilha, mas essa parte aí de começarem a invadir todo o Pacífico já fica pro outro vídeo. Mas o Japão já tava tocando terror mesmo na China. A Itália tenta invadir a Grécia, mas acaba perdendo de primeira. As três potências, Itália, Japão e a Alemanha, tinham várias coisas em comum mesmo. Inclusive, ambos tinham governos fascistas. Então, eles decidem criar o Pacto Tripartite, ou simplesmente o famoso eixo. Além do mais, Hungria e Romênia também entram no eixo. Bom, agora voltando para a Europa, como a Alemanha tinha dominado a França, eles meio que dominavam as colônias francesas também. Existia um plano que a Alemanha queria levar todos os judeus para a ilha de Madagascar, que era uma colônia francesa. E além do mais, fora os campos de concentração também, durante as invasões alemãs a territórios de outros países, é claro que eles matavam os judeus a bala mesmo, que estavam nesses territórios. Isso aconteceu principalmente na Polônia. Durante a invasão alemã na Polônia, o exército alemão matou vários judeus. A Alemanha ela queria invadir o Reino Unido, porém seria meio difícil invadir o Reino Unido, porque o Reino Unido é uma ilha, então o acesso é um pouco mais complicado. Então os alemães investiram bastante na sua força aérea e quase todos os dias, ou se não todos os dias, eles bombardeavam o Reino Unido e várias cidades, inclusive Londres. E dessa forma, os alemães achavam que o Reino Unido uma hora iriam se render. Para ajudar os italianos na África a lutar contra os britânicos, Hitler cria o Exército Expedicionário Alemão na África, o famoso Afrika Korps. Para a Alemanha invadir a Grécia, ela teria que passar por aqui. E como a Hungria e a Romênia já eram aliadas da Alemanha, ela tinha que ter pelo menos mais um aliado. A Bulgária ela se alia ao eixo sem nenhum problema. A Iugoslávia também iria se aliar ao eixo, só que ela levou um golpe de estado entrando do lado dos aliados. Só que não fez tanta diferença, a Alemanha já dominou o país inteiro. Então, no caminho livre, o eixo já vai para cima da Grécia e ela cai facilmente. Agora, saindo dos Balcãs, a Alemanha insistia que uma hora ou outra o Reino Unido iria se render, então por isso eles bombardeavam cada vez mais e mais várias cidades britânicas. Porém, fato era que, se o Reino Unido não se rendesse, uma hora ou outra os Estados Unidos poderiam entrar do lado do Reino Unido na guerra. Isso seria um problemão para a Alemanha. Então, para se prevenir disso, a Alemanha precisava de um vasto território. Então, também, com quase 4 milhões de soldados, não só alemães, mas também como italianos, húngaros, romenos, portugueses, espanhóis, eles começam a executar a famosa Operação Barbarossa, que tinha como seu objetivo
fazer uma verdadeira limpeza étnica, invadir e dominar a União Soviética. Calma, eles não tinham um pacto de não agressão? Tinham. A Alemanha tava cagando pra isso. Pra falar a verdade, isso foi só uma distração pra a Alemanha poder invadir toda a Europa Ocidental. E depois poder invadir a Europa Oriental e os russos também. Como a União Soviética foi pega de surpresa, eles começaram a recuar cada vez mais e mais. E a Alemanha, obviamente, como invadiu a Rússia de surpresa, e ainda mais dessa proporção de invasão, com mais de 3 milhões de soldados, eles venceram facilmente várias batalhas, mas várias mesmo. E os russos começaram a recuar cada vez mais e mais, porque se eles tentassem enfrentar a Alemanha, apenas seriam perdas de vidas. Se aproveitando dessa invasão alemã, a Finlândia começa a invadir a União Soviética para tentar recuperar alguns territórios que eles perderam na Guerra de Inverno. E enquanto a Rússia recuava, a Alemanha só invadia. E com isso abriram 3 frontes de batalhas, um focando em Leningrado, outro focando na capital Moscou e outra em Kiev. A Alemanha chega em Leningrado, que atualmente é São Petersburgo, e começa a cercar e bombardear a cidade, assim iniciando o cerco a Leningrado, que seria uma das coisas mais sangrentas da guerra, custando mais de 1 milhão de vidas, e também seria bem demorado. A Alemanha realmente estava indo bem em território russo, porém como a Rússia era gigante e foi pega de surpresa, os russos começaram a recuar cada vez mais e mais, assim cansando muito o exército alemão. E também o inverno russo tinha chegado, e como a Rússia é o país mais frio do mundo, os alemães tiveram muitas dificuldades com o inverno russo. E muitas vezes os alemães morriam de frio por causa do inverno, que eles não tinham uma vestimenta adequada para o inverno russo. Bom, a Alemanha estava chegando bem perto de Moscou, a capital da Rússia. Só que por causa do inverno principalmente e do cansaço, pela primeira vez o exército alemão recua alguns quilômetros. Bom, lembra que a Alemanha tinha dominado a França e estava conquistando suas colônias e tal? Não, ela não ligava muito para as colônias asiáticas, ou seja, a Indochina francesa. Então, o Japão, percebendo isso, ele invade a Indochina francesa para cortar suprimentos britânicos e americanos. Em resposta a isso, os Estados Unidos corta todo o fornecimento de petróleo ao Japão. Para os japoneses, isso foi uma declaração de guerra vindo por parte dos americanos. Então, eles juntam uma força impressionante. E no dia 7 de dezembro de 1941, pela parte da manhã, eles atacam a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, de surpresa, matando milhares de soldados americanos. No dia seguinte, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt declara guerra contra o Japão, e automaticamente entrando em guerra contra o eixo, contra a Alemanha e contra a Itália. E assim, mais um protagonista entrou, os Estados Unidos. E a partir daí a guerra começaria a mudar de lado e seria a vez dos aliados contra-atacarem contra o eixo. O vídeo acabou ficando meio longo, então ela acabou a primeira parte aqui. Não se preocupa, a segunda parte ela vai vir amanhã, eu já editei ela, então até amanhã. Tchau!